Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. O início da década de 60 do século XIX mostrava uma Europa que ampliava seu domínio colonialista sobre outros continentes. Nasce o compositor Gustav Mahler e o alemão Schopenhauer exerce cada vez mais influência sobre o pensamento filosófico, tendo como princípio fundamental da natureza a vontade, a qual seria a fonte de todos os sofrimentos, apoiando no nada a salvação. Em 16 de maio de 1860, Kardec tornava pública a segunda edição de O Livro dos Espíritos, a definitiva com 1019 perguntas e respostas contra as 501 da versão original, dividida agora em 4 partes. Em junho, publicava o número 6 da Revista Espírita, informando em nota a mudança a partir de 15 de julho próximo do escritório da publicação e do seu domicílio particular para a Rua Saint-Anne, 59. Dentre as sessões do periódico, o espaço dedicado às palestras familiares de além-túmulo reproduzia interessante diálogo com o espírito de uma médium escrevente, Senhora Duré, morta no dia 1º de maio daquele ano em Sétif, na Argélia. Observa que a primeira evocação dela se dera em sua residência no dia 21 de maio, seguida de outra no dia imediato, e a terceira em 25 na Sociedade Espírita de Paris. Kardec e ela não se conheceram pessoalmente, mas ela já pressentia que seria evocada. Dentre os 5 médiuns presentes à primeira reunião, o codificador perguntou se algum poderia ser-lhe de preferência, ao que ela respondeu ser indiferente, desde que fosse um bom médium. A entrevista com o espírito compreendeu 49 perguntas, sendo 6 na primeira evocação, 22 na segunda e 20 na última. Nos 2 primeiros blocos, Kardec focou a questão da situação da médium após seu desencarne, considerando sua atuação enquanto encarnada como instrumento dos espíritos. O terceiro bloco tratou do processo da desencarnação da senhora Duré, esclarecendo algumas dúvidas, como se ela confirmava a informação sobre seu marido ser médium vidente e já a ter avistado por 2 vezes, obtendo também esclarecimentos sobre os médiuns videntes serem menos enganados que os escreventes. No mais, ela diz ter, durante a perturbação que se segue à morte, ter perdido a consciência de si mesma a partir da agonia que a precedeu, durante umas 15 ou 18 horas após o desencarne, duração diferente para cada pessoa, dependendo também do gênero de morte. Esclarece também que as aceleradas alterações naturais no processo de decomposição não são normalmente percebidos pelo que está no processo de desligamento. Kardec observa em nota ser esse fato análogo ao que se passa na volta do espírito ao mundo corporal, tomado de uma perturbação que vai crescendo à medida que os laços fluídicos que unem a matéria se apertam até as proximidades do nascimento. Revela ela ter experimentado uma espécie de vazio de ideias antes do despertamento durante mais ou menos 2 horas, período em que ela quase não tinha consciência de si mesma, confusa, crendo-se por instantes ainda estar encarnada. Confirma despertar-se rodeada de espíritos que ajudavam a sair da perturbação e manter-se ligada ao marido que a vê e evoca. Sobre as surpresas que tem ao retomar ao mundo espiritual, Kardec comenta ser como uma pobre camponesa que vem a Paris pela primeira vez. Frequentará uma sociedade e morará num bairro compatível com a sua situação. Depois de uma ausência de alguns anos, durante os quais tivesse meio completamente diverso do da primeira vez, o que lhe parecerá novo, compreenderá e apreciará uma porção de coisas que apenas tinha despertado sua atenção da primeira vez, dificilmente reconhecendo a antiga Paris, que contudo será sempre Paris. No tocante aos 2 primeiros blocos de perguntas da entrevista,
A ex-médium diz que bons espíritos apreciam a intenção e, quando julgam útil, podem servir-se de qualquer espécie de médium segundo o fim em vista. Observa, porém, que, em geral, as comunicações são tão mais seguras quanto mais sérias as qualidades do médium. Aponta como defeitos que mais acesso dão aos espíritos mal intencionados o orgulho e também a inveja, que é uma decorrência do orgulho e do egoísmo, acrescentando que o médium que não é humilde não merece nenhuma confiança, tendo muito mais chance de ser enganado. Em nota, Kardec observa: o fracasso de muitos médiuns deve-se a julgarem-se os únicos capazes de receber boas comunicações e desprezarem as dos outros. Julgam-se profetas e não passam de intérpretes de espíritos astutos que os enlaçam em suas redes, persuadindo-os de que tudo quanto escrevem é sublime e não mais precisam de conselhos. A crença de certos médiuns na infalibilidade e na superioridade de suas comunicações é tal que nelas tocar é quase uma profanação. Delas duvidar é quase uma injúria. Ainda mais, é até expor-se a fazer deles inimigos, pois mais valeria dizer a um poeta que os seus versos são maus. Este sentimento, cujo princípio evidente é o orgulho, é alimentado pelos espíritos que os assistem e que têm muito cuidado em lhes inspirar o afastamento de quem quer que os pudesse esclarecer. Só isto deveria bastar, se não estivessem fascinados, para lhes abrir os olhos. Há um princípio que ninguém poderia contestar, o de que os bons espíritos só podem aconselhar o bem. Um sinal não menos característico dessa origem é a adulação de que os maus espíritos não são ávaros em relação a certos médiuns. A propósito, sabem elogiar os dotes físicos ou as qualidades morais, acariciar o orgulho, aconselhando a humildade, agrilhoar-lhes a vaidade e o amor próprio. Um dos meios que empregam consiste, sobretudo, em os persuadir de sua superioridade como médiuns, elevando-os como apóstolos de missões, pelo menos duvidosas, e para as quais a primeira das qualidades seria a humildade, unida à simplicidade e à caridade. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.